Hello, everyone, and thank you for Olá, joining us for muito this obrigada World por estar Council of Credit aqui Unions virtual training dentro do session. nossa My sessão name de is Liz treinamento Stanislawski, virtual. and Eu I'm sou the Liz Director of Stanislavski, sou Communications diretora at de World Council comunicações of Credit aqui no Unions. Conselho Mundial das Cooperativas de Before we Crédito. get started, please take a Antes de moment to select iniciar, your preferred vamos, por language favor, using the escolher o idioma de sua interpretation preferência button at the usando o bottom of botão your de screen. interpretação na parte de baixo English, da tela, Spanish, or inglês, Portuguese. espanhol ou Today's português. session brings A climate sessão de science hoje to life traz for o credit financiamento unions by climático pairing para fresh tudo que global tem a ver com as research cooperativas de with a real crédito, com world muita working investigação, model. pesquisa e com um We'll modelo begin de with key trabalho real. findings from a Vamos começar recent primeiro WorldView com study aquilo, and os how credit achados mais unions are importantes engaging in e climate como and as clean cooperativas de energy crédito estão finance. trabalhando And com then financiamento shift climático e to energia practical limpa. lessons E from depois clean passar a lições energy credit práticas unions, da tudo que tem a ver com exploring as how this cooperativas de crédito approach de energia works in limpa e explicar practice, como essa from abordagem product funciona na design prática, to risk o desenho de management. produto até a gestão de We're risco. joined today by Hoje Eileen temos aqui a Mayalidian, Eileen Technical Mayalidian, Director for diretora Inclusive Financial técnica para Services at financiamento WorldView, inclusivo, Terry Michelson, Terry Michelson, CEO of Clean Energy Credit CEO Union, da and Cooperativa Nicole de Burford, Créditos de Energia Vice Limpa, e Nicole President of Bilford, Market vice-presidente Development de and Desenvolvimento de Sustainability at Mercado e Clean Energy Sustentabilidade Credit Union. Now, no if you have Sindicato questions de during the Créditos presentation, Clean Energy. please use Então, the se há Q&A alguma pergunta function durante at a the bottom of your apresentação, screen. usem o botão de We'll get to perguntas e as many respostas questions na as parte de time baixo da tela. allows. Vamos tentar responder o This máximo session de is being perguntas no recorded tempo and will disponível. be Essa sessão available será on gravada WorldView's e ficará YouTube channel disponível no later nosso this canal week. de YouTube esta With semana. that, I'm happy to turn it over to Assim, our passo presenters, então aos Eileen, nossos Terry, and Nicole. oradores, Welcome. Eileen, The Terry e floor is Nicole. yours. Sejam bem-vindas. A palavra é de vocês. Hi, good morning, good afternoon, good Bom evening, dia, boa everybody. Thank you for tarde, joining us today. boa noite, talvez. Before Obrigada por I estar aqui. invite our Antes colleagues from de Clean Energy convidar os Credit Union to speak, I colegas, wanted to take just a couple of eu minutes to give a gostaria bit of de usar um context about tempo how this para webinar dar um came pouco to de be. contexto sobre como existiu esse Over webinar. the over the past few years, Nos últimos Scotia, in its anos, engagement with its members, has been nós, hearing a no lot nossa of participação com os conversation around membros, ouvimos climate, muita conversa sobre and we clima decided to take advantage e of the nós year of the decidimos cooperative to really aproveitar understand what este ano credit para unions realmente are currently entender doing and o where que they want estamos to go fazendo in atualmente e climate onde in queremos emerging markets and ir developing em economies. tudo que tem a ver com os mercados em So we know desenvolvimento, as that economias em our desenvolvimento, members are etc. being Então, nós increasingly sabemos que os affected nossos membros cada by vez shocks, sofrem and that mais may be impactos pelos floods or diferentes droughts or impactos climáticos, seja heat secas waves. ou And inundações we ou also know ondas that de on a global calor. Então, level, nós this is também sabemos translating que into globalmente isso major se losses. traduz Most em recent data grandes says about perdas. Os $200 dados mais billion recentes is mostram que lost mais ou menos annually 200 to bilhões de climate dólares se change, perdem and that anualmente à translates mudança into about climática 4% e que of isso leva GDP mais ou menos a losses. 4% de In perda do emerging and PIB. developing Em markets, mercados that the emergentes e em gap between what is desenvolvimento, actually a needed lacuna to entre o que build se climate precisa resilience para and the criar amount of money resiliência that's actually being climática e invested a quantidade in de communities dinheiro affected by climate change que deve is ser massive. So from $365 billion investida now to nas comunidades 226 billion são mais ou in menos investment. 26 At the same bilhões. time, we know Ao that mesmo tempo, credit nós unions are sabemos very que as often working cooperativas de in those same crédito muitas communities vezes that are trabalham affected nessas by climate change. comunidades, They're nas often at the comunidades forefront. afetadas pela They've mudança been there climática for e a long geralmente time, helping to são build wealth, os que estão na linha de helping to frente, build estão resilience among their ajudando a criar members. And resiliência, we estão also know ajudando that a there's some criar interesting models of credit riqueza entre unions os that have seus been membros. E sabemos successful que at existem investing in diferentes modelos climate. que tiveram So with sucesso that, investindo no we wanted clima. to understand Então, a bit more. gostaríamos de entender um pouco The study that we mais. carried out last year A really pesquisa helped que us realizamos ano understand passado what nos credit ajudou a unions in entender emerging o and que developing as economies are cooperativas de doing, crédito nas what they economias want to be emergentes doing, em how desenvolvimento ready they estão are, fazendo, o que and querem what are the fazer, enabling quão prontas conditions that they estão e need to quais get são as there. condições And to do this, habilitadoras we para worked chegar with the lá. E para Global fazer isso, Statistical Report. trabalhamos We did com what we call a deep o dive to understand from the relatório de associations a little estatística, bit more fizemos about um what their members are doing on the aprofundamento, social and entendendo o que os economic membros front. estão We fazendo. carried out a survey of Nós credit fizemos uma unions pesquisa where we também, received almost uma 200 enquete, e nós recebemos responses from quase 200 76 respostas de countries. 76 And países. we followed that up with E nós some também interviews to kind of help us understand conseguimos the algumas results of what we were seeing entrevistas from the first para two entender os surveys. resultados que estávamos Many of you have vendo. seen this data before, Muitos já but the viram most essa recent data informação of antes, 190 mas os dados mais countries, there's about recentes de 101 países, mais ou 67,000 menos credit unions 67 serving mil over cooperativas de 312 crédito million members estão globally. ajudando mais ou menos 4 The 79 milhões de countries in emerging and membros. developing economies Nos make up países de economia 87% emergente e of em the credit desenvolvimento, unions são and mais ou menos over half of the 87% members. das And cooperativas de together, crédito. they have over E $500 billion juntos, in são mais ou assets, menos meio which milhão says to us that
meio trilhões.
de ativos. Isso seria um movimento que poderia começar a mover a agulha no que se refere a investimento climático se é feito de forma consciente. Então, rapidamente, vamos ver quem são as cooperativas de crédito. Existem de diferentes tamanhos em todas as regiões. Mais ou menos a metade dos membros em países emergentes e em desenvolvimento são, têm um serviço das maiores, claros, e as outras estão distribuídas entre as menores. Isso é verdade em todos os lugares, menos na África, que geralmente as cooperativas de crédito são um pouco One thing menores. that the study did Uma confirm coisa for que us foi is that confirmado pela credit unions pesquisa é serve que as members cooperativas that de crédito often are oferecem not ajuda served a by membros que other muitas vezes não recebem commercial financial outro institutions. tipo de And in instituição some of these member financeira, o profiles apoio that we de can outras see is instituições almost financeiras. half E of those o que members nós observamos é themselves que are mais credit ou menos a unions and their metade pre-lending partners dos membros e are women. usuários de empréstimos The são average loan mulheres. size of Os the surveyed credit empréstimos unions was significantly smaller médios than são commercial muito market financing menores do que os requirements, mercados and most comerciais are self-employed e either in geralmente agriculture or in são other services. fazem parte da The agricultura unexcluded ou groups outros was also a deliberate serviços. focus Além dos on grupos communities excluídos, that are também considered vulnerable são in the trabalhadores areas where credit autônomos. Então, unions existem work. outros também grupos About vulneráveis 90% nas of those cooperativas de surveyed said that crédito. they Mais ou either menos 90% completely focus or mostrou have que specific estão completamente portfolios on focados ou groups têm considered vulnerable, and about carteiras half of específicas the para assets grupos are invested vulneráveis e a in metade dos ativos tem the the investimento um, também the neles. communities that As receive the most comunidades benefits que are women and youth. recebem But also climate mais vulnerable são mulheres e jovens, populations mas was também indicated populações by vulneráveis ao 30% clima. of those that Foi responded in the indicado que survey, por which 30% made us want to que understand a responderam little à bit enquete. where Isso nos are they ajudou on a their entender um climate journey. pouco onde estão no What we seu found caminho is they're climático. O taking que some nós pretty important vimos é que steps. estão Over half of those that responded to the survey had fazendo alguns passos either established importantes, climate mais ou menos a goals metade, ou or started to estabeleceram develop risk objetivos protection climáticos, ou policies around começaram a ter environment, social, políticas de and governance risco risks, sobre or os both. riscos ESG, ou as Fewer duas of them have coisas. started to offer climate Menos finance products oferecem specifically, and produtos fewer have financeiros tried to climáticos, align with inclusive global menos gold estão standards se in terms of alinhando climate com os investing. padrões de ouro But quite a few of them, internacionais. about Mas 15% who aren't doing anything, mais ou menos indicated that they 40% are indicaram que interested. estão interessados. One thing that was pretty Uma important to das us coisas que foi importante was to para kind of nós understand why foi they're getting entender o involved in porquê, climate. por que And estão se throughout envolvendo the com o clima. interviews, E em one thing todas that as came out pretty entrevistas, uma clearly das is coisas que ficou it's bem really clara driven by a é sense que that the members realmente need us to os understand membros firsthand. precisam que nós They're getting that entendamos they're melhor having eles, impacts, o and we really impacto need que to estão understand how recebendo to help são them keep that grandes e nós promise. precisamos entender Um, como ajudá-los a this fazer slide shows very investimentos. similar. I just Aqui want to kind of vemos algo bem highlight that, parecido que eu you queria know, destacar it's across all regions. You are é que em seeing a todas as lot more regiões estamos movement. vendo These mais darker ones are being movimentos. more. O que está em More than mais half of escuro the é mais impacts are relevante, mais on da metade goals, começaram impact, a risk ver management, todo tipo de and far fewer of them títulos, on aligning with some of those e global alguns estão, standards. But it is interesting to inclusive, se note that alinhando com almost a os padrões quarter global. Mas é interessante ver que mais ou indicated menos that um they had quarto done some kind of indicam external que climate fizeram survey, algum tipo which de basically pesquisa says to us externa that there is an climática, o que interest. isso mostra que existe interesse. However, there is not Porém, yet a lot of data ainda that não há shows that muita they're reporting informação their climate que portfolios mostre que estão separately. informando o seu cartório Credit unions indicate climático that de they forma do need separada. to Também create disseram que capacity building precisam in de order to really diferentes help them to start to construções de invest more capacidade para seriously in ajudá-los climate. a The entender e biggest need is investir to um pouco really mais no understanding clima. As the maiores markets, necessidades são understanding entender the o risk, mercado, and being entender able os to riscos report on the e impacts. conseguir informar o About impacto. almost half said that Mais ou they menos would a need some metade support in disse developing climate que loan precisam portfolios, and about um pouco mais de 40% in ajuda terms of criando climate o portfólio regulations. e In entendendo as discussing with credit regulamentações. unions, Quando one thing falamos that com as came out is cooperativas de there's sort of crédito, a uma coisa que question of apareceu é que how do we existe uma even get pergunta sobre started. como We nós have começamos. taken these steps, we're Nós starting to develop tomamos goals, but esses there's a huge passos, movement out there começamos a of ter climate objetivos, mas existe um investment grande policy. movimento How do de we investimento identify partners? climático How e do we como get nós involved conseguimos in these identificar markets? So parceiros, in como looking nos at sort of envolvemos where nos to start with mercados. Então capacity começamos building, a ver that como was one of the areas that começar came essa out pretty construção de clearly from the capacidade e interviews. essa One foi other uma das quick note, questões there mais is an interest importantes. in É funding. A importante também lot of the credit destacar que unions said existe they would be muito interested in interesse em external financiamento, e funding, and estão about dispostos a receber 35% of them financiamento said they were externo, e mais ou menos specifically interested in 35% climate. disseram que estariam So just interessados to em kind of bring this financiamento all together, climático. what the Para survey did dar show uma us conclusão, o is, que or a what the pesquisa study did show mostrou us, é is that que there is a deep and wide presence of credit existe uma unions presença throughout emerging and interessante de developing cooperativas de economies. crédito em They are economias solving broad emergentes e global em risks. There is a desenvolvimento que estão growing need to ajudando a understand mercados climate, vulneráveis. but Existe they're mais doing interesse em capacity building, entender and o clima, they mas have precisam a demonstrated construção de potential to invest their own capacidade e resources in estão these dispostos a settlements. investir os seus próprios But in recursos addition, para energy is entendê-lo. an external Mas need. também existe So investimento I want to de thank receber you for taking a financiamento little bit of externo.
Então, to listen agradeço to our por me findings. ouvir e I os would say that we could achados. produce E a agora eu report gostaria to de pass over to our apresentar colleagues from Clean Energy
Credit os Union colegas to learn a da bit Cooperativa de about their Créditos de Energia successful Limpa para model and aprender how sobre o they seu found modelo success, de what muito they learned sucesso e com along o the que way. eles fizeram e o So que thank foram you very much. aprendendo Over to you, no Nicole. decorrer do seu caminho. Passo a palavra, então. All right, and good morning, everyone. Bom I'm Terry dia a Michelson, the CEO todos. of Sou Clean Terry Energy Credit Michelson, Union. We CEO are da Cooperativa very de excited Crédito to Clean share Energy. Nós with you estamos this muito morning the contentes de journey of our compartilhar credit com vocês o union and caminho da how nossa since cooperativa de we crédito, como nós things that have been nascemos, very successful coisas with our credit que unions, and of geraram muito course, sucesso na nossa lessons that we learned along cooperativa the e way também lições as aprendidas. we have gone into this market, À the medida que changes entramos in nesse mercado, policy that que have muda happened, essas and of mudanças course, políticas que structuring a brand aconteceram e new que estão credit union estruturando is never a easy nossa to begin with. cooperativa de So crédito I'm e very nunca é excited to fácil share all of começar. these Então, lessons eu learned, estou and muito I'll be contente joined de with contar as nossas lições my partner aprendidas. here, Nicole Burford. Now, Clean Energy Credit Union, Bem, I a nossa joined it in cooperativa, bom, eu 2015 entrei em when we 2016, first organizing our credit union, quando começamos a and organizar a we cooperativa de built this créditos, with a e group nós of clean criamos energy isso com um grupo enthusiasts, de and we decided entusiastas that de this energia limpa e cooperative model decidimos of que credit estes unions would be a modelos de natural cooperativa de fit crédito to seria offer clean energy algo loans que poderia that were oferecer empréstimos de energia being limpa kind of run que, by fintechs na verdade, at the até time então that were tinham a gestão offering much pelas higher rates. fintechs, que And we tinham wanted to taxas make muito these mais altas, e nós accessible. queríamos que So, fossem mais of course, our acessíveis. vision was a Por world isso, where nossa everyone can visão participate era in the ter clean um mundo energy onde todos movement. podem participar no And movimento da we energia wanted to do limpa, that by e offering queríamos oferecer a loans that oportunidade, were oferecendo empréstimos às with pessoas great que interest quisessem rates, participar, and of com course, ótimas having a place taxas for de people to juros, e, claro, ter deposit um their lugar onde as funds so they pessoas know podem where they're depositar os seus being fundos, sabendo spent. que sabem onde vão ser enviados esses fundos e como So vão as ser the cooperative usados. model Então, como goes, modelo how they cooperativo, work is we have members. Our a members forma que are our trabalhamos é que temos owners of our membros, credit os membros union, são donos da and they nossa deposit cooperativa de their crédito e funds eles and we depositam take os their seus money. fundos e nós We recebemos o seu and we make dinheiro loans with them, e fazemos empréstimos para a funding energia different limpa, projects. We'll financiando talk diferentes about that just a bit. projetos que já And the vamos borrowers comentar get daqui a pouco. to E adapt quem their recebe esse clean energy empréstimo podem projects adaptar os seus and we projetos hope de to energia offer limpa e more and depois better nós rates, queremos oferecer cada and vez then melhores we taxas then do more loans. e assim ter mais empréstimos. The different types of clean energy loans that we Diferentes offer, tipos de of empréstimos que course, we nós really started with oferecemos. solar. Solar Bom, claro que was começamos com energia part of solar. our organizing committee. We're in Faz the solar parte do comitê field. We organizador. know a lot about the Nós products in sabemos that muito sobre os area. produtos. I learned a lot myself because I'm Eu a aprendi credit union bastante person também, and I porque eu had não done era uma some pessoa da solar cooperativa de loans in my crédito. past, E eu tinha but feito alguns not empréstimos, mas primarily all solar lending. não To help empréstimos associados à build energia our solar. Então, portfolio, ajudamos a we started construir offering EV a car nossa loans. carteira e assim We começamos a recently oferecer started doing empréstimos para veículos not selling, elétricos. but lending for solar community solar projects Estamos também agora vendo to HVAC projetos systems, solares geothermal comunitário, systems, and fazendo heat pumps are sistemas, becoming vendo more and more sistemas popular, geotermais and different types of e green diferentes energy or clean tipos energy loans and de green empréstimos para a improvements, melhoria de such as casas verdes, insulation, como windows, heating, janelas, doors, and different types of climate portas related e products that outro we offer. tipo de isolamento térmico que oferecemos para diferentes partes da casa. And to kind of give you an idea, we did Para our dar uma first clean ideia, energy nós loan in oferecemos o April of primeiro empréstimo 2018, em abril de and 2018. it was a solar loan to a Foi um man empréstimo in solar, California. foi And para um since homem na then, we have Califórnia, e desde grown então nós those to over crescemos 15,000 a clean ter energy quase loans. 15 mil And empréstimos we have de members energia all limpa. across the Temos US. membros nos Estados Unidos. Currently, 13,000 members Atualmente temos mais de 13 mil partnering with membros us. que estão se We've done associando conosco. $275 million in Temos clean energy loans. mais de These tend 275 to milhões also de be dólares fairly em small, empréstimos de energia limpa. not Geralmente really são large. About menores, não são $35,000 is the average muito size of grandes, a mais ou menos solar 35 loan mil right é now. o tamanho And we médio do de um a lot of empréstimo our solar hoje green em home dia. Nós savings loans are fazemos much smaller, muito dos sometimes empréstimos que são de about $2,000 melhoria, to $5,000. são de 3 a Our 5 mil members are dólares. supporting these loans by Os bringing nossos in membros deposits, apoiam over esses $90 empréstimos, million trazendo in depósitos. Temos deposits from 90 our milhões de members that are dólares supporting these em loans. depósitos dos membros que estão And apoiando one esses thing that we empréstimos. talk E uma about das a coisas que lot nós and we talk to comentamos our employees bastante about and our members about is measuring
ourselves not just é our profit, conseguirmos nos because medir we não are not apenas por for-profit lucro, porque nós não institution, recebemos um but we lucro really como wanted to instituição measure it by the financeira, impact. mas queremos So realmente we medir o impacto. got some funding to Então, do a nós study recebemos based fundos on all para the fazer uma products that we pesquisa com offer, base nos and then produtos we que were able oferecemos to e build depois our offer from conseguimos those products. So when we do a loan, we also entender measure the esse impact. processo. We Então, nós use, também and medimos o impacto to dos date, we have outputted empréstimos e 1.4 atualmente million tons of nós carbon offsets. So conseguimos we're very excited about that, and we're proud to oferecer be here. 1,4 milhões de toneladas de carbono foram compensadas. Estamos muito contentes com esse número. Olá, eu sou a Nicole. Como disse a Terry, não existe uma receita única para empréstimos verdes, mas foi mostrado que precisavam esse tipo de serviços, não quero dizer que esses serviços estavam disponíveis e era uma forma fácil de apresentá-los. Então, o que nós fizemos foi entender com o tempo e com a experiência. Então, a estrutura que nós construímos sobre empréstimos verdes envolve muitas coisas que vocês veem em outras indústrias, mas que nós aplicamos aqui. Estamos criando novos programas, aprendemos dos membros, dos parceiros o tempo todo, ouvimos o que precisam, desenvolvemos programas à medida que são necessários na indústria para garantir que nós estamos realmente cumprindo com as necessidades. Então, quando existe nova tecnologia ou precisamos desenvolver um produto, ou muitas vezes quando os nossos membros que estão no campo estão ouvindo sobre diferentes oportunidades para fazer parceria com uma municipalidade, por exemplo. Eles falam conosco e nós tentamos desenvolver programas. O nosso programa Energia Verde para Energia Limpa para Todos ajuda a aquelas casas e pessoas que são BIPOC e também de menor renda, e nós tentamos entender que os serviços eram ineficientes para os indivíduos dentro desses mercados. Então, nós sempre estamos mudando rapidamente para tentar inovar. Então, essa indústria está mudando bastante. Então, vocês podem ver que nós tentamos nos atualizar, estamos sempre olhando o mercado, estamos mudando à medida que é necessário para oferecer novos produtos e serviços. Este ano, em julho, vimos que o crédito fiscal nos Estados Unidos, que cobria 13% do que era solar, já não iria fazer contribuição, então nós começamos a oferecer mais serviços para entender o que era necessário nesse novo clima para desenvolver um produto no mercado rapidamente para que os nossos membros pudessem usar. Também precisamos saber tudo que tem a ver com a cadeia logística. E eu sei que parece bastante, mas quando nós estamos aqui nessa parceria, nessa construção, realmente começamos a entender coisas, por exemplo, as paredes. Ou, nós antes olhamos os baterias e tudo que são inversores de forma diferente, mas agora começamos a entender o que está acontecendo e conseguimos driblar essa trajetória para nós como cooperativa de crédito, que tem mais ou menos 8 anos. As situações novas são já muito comuns, porque nós estamos há bastante tempo no mercado. Então, em 2022, quando tivemos aumento de taxas em pouco tempo, nós conseguimos reagir rapidamente. Então, nós queríamos oferecer produtos que funcionassem para os nossos membros, porque nós temos muitos empréstimos solares. E geralmente, isso precisa de muito mais tempo. Então, realmente é importante se sentir confortável com estar desconfortável e conseguir mudar o seu modelo quando é necessário. Eu acho que agora temos uma pergunta. Então, a pergunta é: como a sua organização ou empresa está participando em iniciativas associadas ao clima ou conversas da indústria?
Oh, awesome. Aqui So, vemos as great. respostas. So it looks Ótimo. like a lot of you, 44%, are observing, Parece que monitoring the climate muitos estão conversations, but not monitorando as yet conversas participating. A climáticas, lot of mas you não estão networking participando, and estão attending dispostos a fazer industry events, networking, estão and then a indo a few eventos da collaborating on indústria, alguns estão partnerships. Awesome. We'll talk colaborando about com partnerships a lot parcerias, today. vamos And then we falar have muito some sobre isso leaders hoje, e depois as temos well, alguns líderes actively também, driving the que estão conversation. That's ativamente levando adiante essa fantastic. conversa, o que é When ótimo we think também. about the Quando nós conversation, that is pensamos where nas we really try to conversas, é see it justamente drifted aí into the mix, onde is nós how can we drive the tentamos ver essa conversation? How can mistura, we como make sure that podemos more levar individuals adiante essa know conversa para that entender this is que needed? mais indivíduos And we devem do that saber kind of que é on both sides. necessário, e Not nós only are we fazemos leading isso it dos and dois doing a lados, lot of não credit só union trainings, but on the fazendo flip muito side, you saw our treinamento, model and mas you saw the também fast viram o charts, nosso the modelo funds e that we viram take que in nós recebemos directly fundos influence clean que energy de fato projects. So we've been influenciam able to lead diretamente os the projetos de conversation on energia where is limpa. their Então, money nós going and conseguimos people explicar understanding onde o what dinheiro their vai money is de supporting fato, and para that que we as pessoas offer a possam way to entender align it o with que their está values, apoiando o just seu like other dinheiro. institutions. So really just trying to Então, por get in the isso, conversation and get nós people paying attention tentamos to that. que as pessoas realmente prestem You know, atenção I a think isso. also one thing that we really wanted to make sure is Uma outra that coisa que nós queríamos not realmente only do we focus explicar on the climate, é but we nós não focamos really push apenas no forward clima, our mas nós stance on ethical também banking and queremos especially pensar not na paying overdraft fees and banca such, and really ética e não keeping só this whole apresentar as holistic coisas de certa piece forma, together. Of course, the environment to us is very, pensar very no meio important, and we ambiente, porque é have fundamental para nós. worked hard to get the B E Corp nós realmente trabalhamos certification, bastante and para again, obter for a credit unions in certificação the B United Corp. States to have that Nos Estados certification, Unidos é and bem we're very proud difícil to e estamos be muito going forward orgulhosos de with ter conseguido our financial model. e de ter alcançado isso com o nosso modelo financeiro. Going to key factors of success. Ok, vamos aos fatores chaves do sucesso. Take it away, Tara. One, where we started, of course, when you charter a new credit union, Onde is working começamos, with na our verdade, foi começar a regulators in a big trabalhar. way. So this is not easy to charter a new credit union and working Então, through não é a model fácil with a ter esse new class modelo of assets for com lending essa nova classe de was a ativos de challenge in itself. empréstimo. That Isso was já foi um a grande lot of work to desafio. get them Houve comfortable muito with the trabalho type of para lending we wanted to fazer do. com que as pessoas Starting ficassem them was not in confortáveis com short-term loans. isso, They are que soubessem que longer-term eram loans. empréstimos a And longo there prazo, por wasn't a lot exemplo, of e não industry, existia at least muito apoio, metrics, I would say. digamos. Pelo menos não havia There's forma a de lot medir for isso. home loans, for car Havia loans, muito for para credit cards, empréstimos, unsecured, para a but casa ou solar para o lending carro, didn't really mas tudo que have tem a ver com any empréstimos category. solares não So tinha uma something that categoria. we're Então, building é now algo que nós the estamos company's criando 9 years in. But já nos últimos at the 9 time, we really anos, had to e push naquela with our época regulators to era get them importante trabalhar comfortable, com os starting reguladores smaller. para que eles They don't want conhecessem the um pouco growth rates mais. that even though Precisávamos we começar have grown pretty fast a passo compared lento no to other início, mas private credit cresceram unions. rapidamente. And we really leveraged our industry E nós experience with realmente them, making apalancamos a them nossa comfortable. We have experiência an no organizational mercado para development fazê-los sentir full of clean energy confortáveis enthusiasts and people in the e solar entusiastas industry. And we da really indústria looked at the solar e products da that we energia offer, limpa, and e we said, realmente os again, produtos que nós lending in oferecemos there, they know cars, so we added some car loans in foram there. justamente And we really desenhados made para sure isso. that E nós having a queríamos national garantir footprint, we were able que ter to uma pegada also nacional diversify our também portfolio, ajudasse a not only diversificar in products, a but nossa also carteira, in e não field. só os produtos, mas So também that no que se also refere à helped us feel a little bit geografia. more Isso comfortable as também well. ajudou So bastante. we did get to the point where Então, regulators nós were chegamos ao ponto onde bringing os us credit unions to reguladores estão trazendo help them get cooperativas de started crédito in para programs. ajudá-los a So I se think posicionar com partnering programas. with Então, eu our acho que government essa sociedade com programs o governo, os has been programas something that has governamentais, been realmente é helpful algo to que them, and ajudou has just bastante allowed us para eles e para to nós, e isso nos put ajudou on também more a types of loans that our oferecer tipos de regulators empréstimos kind of que os expect a little bit reguladores more security around some of the sentem que products that são we offer. mais And so I want to be very confortáveis, segundo os produtos que nós yeah. oferecemos, digamos, ficaram mais confortáveis com o que nós So oferecemos no once we geral. got our regulators Então, uma vez comfortable, que we were able to chegamos charter this a esse program. nível de Some of the first conforto things com that os we did programas, uma das is primeiras coisas que we fizemos leveraged foi some apalancar programs that were alguns already in programas place. que One já was our first one estavam was out in Boulder County in disponíveis. O primeiro Colorado, estava em and they Colorado, offered us a loan
loan loss reserve. E eles And ofereciam this was um really serviço que helpful for ajudou us bastante, because we were able to take on porque nós loans conseguimos pegar from a empréstimos community and de uma know that if something comunidade were to happen, para that saber que, 80% se of algo us would be paid acontecesse, back to us. 80% So dos it lowered that empréstimos risk seriam for us in going devolvidos, into então this isso market. diminuía bastante o risco. So that was Assim, extremely beneficial when we were isso talking foi with muito regulators, saying beneficioso that, quando falamos you com know, this portion of the reguladores para loan falar, pool is olha, guaranteed. ex- And existe uma porção it que vai allowed us estar to stay garantido. focused on that program and then Isso nos get out permitiu to other aumentar o states. programa e chegar a We outros worked with estados. New York and Nós Maryland trabalhamos on com different Nova types of York, programs, com some right now Maryland, em intrastate diferentes tipos de for their programas. communities. We're down to 0% for Então, 2 years. And we have estamos em some 0% nos with últimos buy-down 2 rates for anos. certain up to like 3.99. So there's been different Então, programs we've been existem really, diferentes. I guess we've been lucky to be able Acho que a to gente teve partner with, sorte, na and verdade, it's de ter helped essas our parcerias. portfolios grow, and it's helped our Ajudou regulators a and nossa our carteira, board os feel more reguladores comfortable with the type of e o lending we're conselho se doing. sentir mais confortável com os empréstimos que fazemos. And because we E, kind por of outro saw some of lado, the porque nós groups vimos that had joining us for this webinar, we went out and looked os at grupos different que se programs uniram, in nós certain olhamos os areas diferentes across programas em the diferentes world, áreas and no they're mundo out there. inteiro So you e too estão can go out disponíveis. Então, in your vocês communities, também in your podem countries, ir in your nas suas states, comunidades, nos and seus find países some e buscar programs that might alguns fit programas que into what talvez you want to encaixem do, com o que and você quer also help fazer your e oferecer, e regulators também podem feel a little bit ajudar more os seus comfortable with you reguladores se getting into sentirem that mais market. confortáveis com And it vocês opens you entrar up nesse to mercado. people in your community to E go isso see abre financial a institutions they comunidade, porque can feel você pode ver comfortable o about seu, getting some loan support with o you. nome da sua instituição financeira, participar, etc. I'm going to talk about building an installer network. So Vou when falar we de first construção started de rede. Nós lending, we iniciamos os really had a, empréstimos we built this e outcome nós type of scenario. And at criamos some mais ou point we menos pensando understood que em that algum momento ia funcionar. can't service everyone, we can't help Mas nós everyone. We sabemos really que não needed podemos to do ajudar this in a todas very as pessoas. organized Precisávamos fazer isso fashion. de And so forma we developed organizada. a Então, pilot nós program with desenvolvemos um installers programa to work really piloto com closely with them. instaladores When I para talk about trabalhar installers, I com mean eles. E quando eu people who falo are de installing instaladores, eu solar, digo pessoas que estão geothermal, the instalando windows, the painéis insulation, all the solares, different things that we talked o about. So the isolamento, actual tudo aquilo que people nós on the conversamos. ground, Então, as across pessoas the que table estão from your members in their homes, localmente, talking with them trabalhando com about os these membros, improvements. conversando com as pessoas And we were sobre able essa to melhoria. identify E nós conseguimos the identificar importance of a getting the right relevância de installer partners encontrar who os share our sócios ou values, parceiros instaladores and que that are tenham os financially mesmos sound. valores And que so we nós e have que a review são process. So estáveis right now, financeiramente. if Então, you would temos um like to work processo de with us, at least on revisão. the Então, solar se hoje side, you vocês querem apply on our conversar website. conosco no We're que se actually looking refere at their à parte financials and making solar, sure they're estamos olhando o financially sound financiamento in the para beginning, garantir as que well as on an annual esteja basis. tudo ok And we are no looking at online reviews anualmente, with estamos olhando just trying to really get seus impostos, a an parte fiscal, understanding of, are these e the estamos types of tentando partners entender se that são o tipo de our parceiro members que might have a solar os loan for nossos 20 membros years. possam ter They're um going to be our empréstimo há members for a 20 long time. anos, Are these porque se for o institutions caso, vão going to ser be there nossos to help parceiros them? durante muito Are they tempo, e essas going to sell them instituições the realmente right vão price ajudar os nossos system? And so membros, those vão relationships oferecer o are really sistema do important tamanho to correto, então esse understand. relacionamento é muito importante entender. We've really leveraged and developed these Nós também programs over time. apalancamos esses We have programas com o co-designed a tempo, lot of inclusive products with them. codesenhamos Earlier, I alguns mentioned when that produtos. tax Então, credit quando eu falei incentive do went away on the crédito solar side, fiscal we worked together with para our painéis installers saying, solares, what do your nós customers conversamos com os ask for? What instaladores are no they mesmo nervous momento. O about? que os How do consumidores you estão think the pedindo? industry O is que going to gera look after this nervosismo? tax Como vai credit ser a indústria affects? When depois heat pumps were desse coming to crédito market, fiscal? there was a lot of misinformation about them. Do they work in high altitude? Do they Havia, work às if it's vezes, too a cold? falta de All of these things. So this informação helps de us certas installers to bombas, por exemplo. understand Então, that, conversamos com os provide instaladores para education realmente and to começar a provide entender toda a certain informação e products that oferecer fit the market needs. informação e produtos que cumpram com as They really necessidades do know the mercado. barriers E and eles they can realmente help us conhecem as develop barreiras e podem purpose-built nos products that fit. ajudar a desenvolver produtos que estão Also, one construídos thing para o we saw in the propósito market is necessário. that E there outra was a coisa que lot of what vimos we é call que dealer fees. So people existia padding a muitas lot of taxas de finance vendedoras. credit Então, onto
Havia muitos cargos financeiros nos sistemas em si, e estavam cobrando muitas taxas para que tudo ficasse mais caro. Então, nós temos a ideia de que não deveriam haver taxas adicionais. E os instaladores adoram, porque eles não precisam pagar mais para obter esse financiamento. E nós entendemos que os membros não deveriam carregar esse financiamento. Então, só entender o mercado e onde você pode melhorar as coisas para instaladores e para membros. Eu queria explicar um pouquinho, usar essa parte visual para ajudar a entender quem faz o quê, porque o que nós tentamos fazer é desenvolver uma relação de benefício mútuo. Os instaladores usam o seu conhecimento e nós usamos o nosso conhecimento. Então, os instaladores identificam os clientes que são qualificados e nós estamos fazendo a avaliação de crédito. Se eles recomendam o pacote de equipamento e o que essa casa precisa, nós começamos a olhar quais são os termos do empréstimo e o preço. Os instaladores estão instalando o sistema, estão fazendo o trabalho em si e nós estamos oferecendo os fundos. Nós, de fato, decidimos, em quase todos os empréstimos, oferecer diretamente aos instaladores o dinheiro, em vez de dar o dinheiro aos membros. E isso nos ajudou bastante, porque ajuda que o instalador, na verdade, os incentiva a fazer parte do processo de empréstimo. Então, estão oferecendo várias coisas e tanto o instalador como o membro, eles oferecem muitas opções dizendo, ok, isso está completo e está funcionando. Além disso, nós olhamos inspeções anteriores, permissão para operar. Nós queremos a confiança de saber que isso vai funcionar, que vai ser um bom investimento para o consumidor. Atualmente, 60% dos pedidos de empréstimos justamente passam pelos contratadores terceirizados. Então, são muitos empréstimos com esses parceiros e deve ser sempre uma relação de benefício mútuo, porque assim podemos garantir que vamos construir o produto correto e oferecer o serviço correto. Quando começamos a nossa cooperativa de crédito, foi tentar ajudar muitas cooperativas também para entrar nessas indústrias de energia limpas, tentando ensinar como trabalhar com esse tipo de indústria, como indústria solar, os programas que podem ser usados, como podem melhorá-los, entre outros. E uma das áreas que nós observamos que poderia nos ajudar é justamente a participação nos empréstimos. Isso também nos ajudou com a liquidez, vamos falar um pouco disso. Mas a participação nos empréstimos que nós fizemos, que usamos com outras cooperativas de crédito que às vezes são menores, por exemplo, e assim conseguimos fazer que mais pessoas possam entender como funciona esses empréstimos. Isso também ajudou a muitas cooperativas a entrar nesse tipo de empréstimo e ver também, desde a estrutura dos empréstimos, o tipo de documentos que precisam ser assinados. E, bem, a nossa taxa a taxa de juros é muito baixa, e isso é muito bom para o mercado. E, de fato, passamos quase 4 anos sem ter nenhum tipo de falta de pagamento. E isso é ótimo que vocês podem implementar isso também nos seus mercados, porque a nossa taxa de atraso é muito baixa. E por isso trabalhamos também com as cooperativas menores para que possam saber como fazer isso. Agora vamos perguntar uma segunda coisa, que seria: quais dos seguintes produtos de empréstimo vocês oferecem aos seus membros ou seus clientes?
Empréstimos para carro, para Terry and Nicole, renovação de while they're casas, answering this question, there's a couple of questions that came in. empréstimos The para first one, I think, refinanciamento is an ou easy nenhum one. dos anteriores? Where is Aqui nós Carolina temos Junior algumas Credit? perguntas. So you might E a want to take primeira é: that. onde vocês And estão? also Alright. there's some questions I can add if there's time. E Oh, temos there's outras another question. perguntas também. Well, Cleanergy Yes, Credit there are Union two more. Tem mais is duas. located in Nós Colorado. estamos However, we are an no estado de online-only Colorado, financial porém, institution, and we help people nos throughout the encontramos United online States, but our e home ajudamos office pessoas is here in nos Inglewood, Estados Colorado. Unidos completo, mas o escritório central está em And Colorado. from Mexico, the question is, have you Do México, a considered planting pergunta é: rainwater harvesting systems? vocês We are always consideraram looking for different types of financiar products to offer, and diferentes yes, tipos we are looking at different climate-related products, and it's really, de there's, sistemas de I'm irrigação? sure you've heard about all the wildfires and things happening in Ou different seja, parts of the United States and flooding. de And também, não de irrigação I live in especificamente, mas Colorado, captar so I água have de a brush chuva. and Sim, nós vimos a we have necessidade like morando em it's Colorado. Nós temos 60 all muita week seca here aqui em in Colorado. Colorado, and it's usually snowy, and I have I can't usually wear shorts in E eu não February consigo in usar Colorado, and now shorts em it's gotten fevereiro, pretty warm. So yes, porque we já do está. continually look at climate-related type of Nós products. vemos esse tipo de impacto e buscamos Good. And then the produtos last associados one is, ao clima. E a since última é: PG&E has 275 million in loans, but já que 75 tem million in deposits, 277 how are you milhões funding em this loan? empréstimos e 75 As I milhões mentioned, we em do have fundos, como loan vocês participations. So it's conseguem been manter really esse nice sistema? to Nós kind of temos track uma growth participação a since longo 22. prazo, e é bom ver And como os so if we empréstimos sell participations vão and we se can reciclando e provide vão more loans, and we cumprindo o keep 10% ciclo, of all of our loan participations e nós mantemos that we 10% da sell participação a off longo prazo que our nós books. vendemos. So that's been a way that we generate, and then of course people pay off those É uma loans forma de over gerar time. e as pessoas também pagam os We've empréstimos a been longo prazo. we'll track this, and as we continue to get more and more Fazemos o data from this monitoramento e à market, medida que temos mais it's about informação do mercado, 4 to 6 mais ou years menos é 4 a that 6 anos a solar loan will stay on your books. Of course, car loans que o usually empréstimo about 3 fica years before someone goes presente. in Os de and carro são does mais ou a menos lease 3 payment on a anos, car. We're thinking with a não EVs ser que though, the alguém next compre outro generation takes a carro. little bit longer. Hope that makes sense. Excellent. Não All sei se right, fez thank you. sentido. For everyone Ok, else, if there's more obrigada. questions, just keep Se dropping them in tiverem chat. mais perguntas, coloquem no chat. So it looks like a lot of you are offering Parece que muitos do we want to talk about the survey? nós falamos sobre a enquete? Looks like a lot of you are offering Parece que muitos auto estão loans oferecendo and para home carros, improvement empréstimos para and carros e para melhorias refinances. de casas e So refinanciamento. that's a good majority of you that Uma are boa in the maioria. market. Right, Nicole? Ok, Nicole. In here. So I know a lot of this is about where to get started. Sei How should we que do it? muitas perguntas são como we podemos wanted to começar. provide Então, some practical, queríamos oferecer informação ways that prática, you could, get into this type of lending, formas especially em at que a vocês stage where podem you feel começar more com comfortable esse for tipo de your empréstimo e que organization, vocês your se sintam board, realmente and really easy confortáveis para ways. que o And seu some conselho e sua organização of those comecem a ways would be participar. E starting with algumas your dessas existing formas são customers. You know your usar os existing consumidores customers, que much já like the existem. ask Vocês já about the conhecem em sua base rainwater. de You dados. know the types of things that are going Vocês on sabem in o your tipo de geography, necessidade que your eles market, passam and na you sua understand geografia, how no you seu can help mercado e your entendem como customers. podem ajudar So os seus perhaps clientes. it is heat Então, waves that are talvez happening, but none é of the uma homes questão de have onda de air calor conditioning or a cooling e as casas component. não têm And there's all ar-condicionado ou um kinds of componente de different esfriamento. programs Então, that usar serve diferentes that programas que need, ajudam and you can really a grow cumprir from com essa there. So necessidade. E working aí, with your assim members, vocês podem listening começar a to them, crescer, what do they need? trabalhar com os seus And we're consumidores, focusing on the conhecê-los, proven ouvi-los. technologies. There E are também so o que many funciona other são things. On a daily tecnologias que já basis, foram we'll get an email comprovadas. of some Nós muitas vezes two-wheeled recebemos car or some different informação types of thing that's happening in the space. And while we que love estão that and we're always acontecendo, por exemplo, innovating, no like I espaço. E mentioned, nós we adoramos also inovar, dig into etc., proven mas technologies like heat é pumps that importante have de been olhar in the é market importante now olhar as for a tecnologias que while já and existem, por have exemplo, bombas de substantial calor, que já data. existem há Solar bastante also tempo. been in the market for quite a A while. energia solar Looking at também those tem bastante tempo no technologies mercado. Olhar and essa focusing on tecnologia those e rather focar than maybe nisso, going out to something em vez de new and talvez non-established inovar is a great way 100% algo to não start. estabelecido. As well as
Também com setores que vocês conhecem. Quando falamos de empréstimos de carro ou de melhorias para casa, e muitos de vocês estão fazendo esses empréstimos também podem ser aplicados a veículos elétricos. Não é tão diferente comparado com um empréstimo de carro, mesma coisa com melhoria de casa. Temos padrões, temos uma lista de eficiências que queremos cumprir, algumas são governamentais, buscando que sejam eficientes, mas são muito parecidos aos empréstimos de melhoria de moradias. Então, como vocês podem remodelar algumas coisas que já oferecem para garantir que enfatizem a energia limpa? E talvez vocês já tenham algumas parcerias que vocês já trabalham, por exemplo, com uma ONG, com empresas que já fazem parte do financiamento com vocês, ou são instaladores. Conversando com uma ou duas dessas pessoas, poderia ajudar, por exemplo. Porque, como dissemos antes, nós aprendemos com o tempo. Alguns deles não foram bons. E às vezes oferecem talvez empréstimos, mas não são bons pelas taxas ou pelo que for. E depois criar essa qualidade, esse conhecimento internamente. Nossa equipe entende a tecnologia por trás dos painéis solares, conseguem manter o equipamento de forma correta, com uma lista aprovada, podemos revisar o tipo de tecnologia, conhecemos a tecnologia e confiamos que estamos emprestando para tecnologias que são comprovadas e que são boas, e isso acaba reduzindo muito o risco. Estamos buscando entender. Isso nos ajuda realmente a sentirmos mais confiantes na medida que nós oferecemos os empréstimos, assim a como reduzir o risco e também os reguladores também gostam de ver. Última pergunta. Em que etapa está a sua empresa na implementação de produtos financeiros de energia limpa? Do you want to take a few more questions right now? Querem responder perguntas? Sim. Okay. So, there's a question again from Karina asking, Temos uma pergunta about da the model Karina of houses that perguntando sobre o finance. modelo Is de it casas que competitive in financiam, se é the HFC market? competitivo So, no is the mercado incentive to buy a atual. sustainable O incentivo house para because financiar it's casas cheaper, or sustentáveis é porque o because cliente people are entende que o custo é incentivized menor to ou make as it pessoas more realmente sustainable? entendem o propósito. Acho que geograficamente vem por diferentes motivos. Então, nós temos muitos membros que realmente acreditam que o objetivo é sustentabilidade, querem uma vida sustentável, e isso se traduz na sua casa, mas também a economia de custo para a energia também é um grande motivador. Nos Estados Unidos, nós vemos um aumento de 15% da rede elétrica ou da rede de gás, isso é bastante para gás natural, por exemplo, na minha casa. E então existe um grande incentivo de economizar esse dinheiro, entender que se eu tenho energia solar, eu conheço qual vai ser a minha conta mês a mês e não preciso planejar o que acontece com o mercado. Então nós vemos pessoas com diferentes motivações. E eu diria que o clima hoje, e o que está acontecendo, os incêndios na Califórnia, no sul houve uma onda de frio e as pessoas realmente perderam a energia. E se não existe isolamento térmico, as pessoas começam a ver o que está operando a bateria, o que é possível eles terem para manter energia na sua casa, para ter luz. Então, quando acontece uma coisa, por exemplo, aconteceu no Texas também, com todos os cortes de luz que tiveram, muitas pessoas começaram a adotar não só painéis solares, mas também coisas movidas a bateria. Então, o que eu entendo é que também o contexto faz com que a sociedade reaja de certa forma. I'll let you know if there's more. Ok, obrigada. Eu aviso se tem mais perguntas.
There we go. Awesome. Awesome. 35% are exploring and researching, which is amazing. Muitos responderam a primeira, explorando e fazendo pesquisa. 15% Estamos avaliando a viabilidade de produtos de energia limpa, identificando a necessidade dos membros. Fantastic. 19% falam que já estão completamente operativos. See where everyone is É at. ótimo saber onde estão. Head into some of the drivers of success. Vamos ver And os all these motores do pictures that sucesso. you E see are essas actual imagens que members. vocês So podem these are ver são our membros are reais. so, nice to send in, Os nossos pictures clientes of mandam them and fotos their às projects. vezes com seus projetos, e isso é muito And bom. they're extremely motivated by Even though they E eles look like estão muito professional motivados models. com essa camiseta. Right. We have these support clean energy Nós t-shirts that we'll temos send essas out to folks, and they love camisetas that. que nós mandamos quando o projeto deles recebeu um Alright. empréstimo, e eles gostam bastante. So the key drivers of success. The Os not-for-profit principais model that motores we've de sucesso. established is O huge. modelo As que Carrie não é mentioned para earlier, we lucro. limit fees quite a Nós bit. limitamos taxas. Our goal is to make clean energy affordable. Nosso objetivo Adding a lot é of que a fees, economia adding the limpa seja financing does acessível. not make it affordable. And so we are big proponents Então, of nós limiting the propomos fees as much as possible. limitar as And this taxas o has máximo won us a possível. lot of relationships with those installers, E isso nos with ajuda a ter government melhor programs, relacionamento com os is that instaladores, if com we programas can do volume, governamentais. we can start to really do that. We Se don't nós really, we don't conseguimos need to fazer limit volume, fees. não We don't want to take precisamos advantage usar of essas the taxas, não individuals precisamos that are tirar trying to do vantagem de something good or indivíduos que trying estão to tentando fazer algo force things and positivo, prey on them to make them pay more fees. nem fazê-los pagar mais por isso. This not-for-profit model also allows us to focus on Este modelo também partnerships. nos ajuda a A focar lot of nas nonprofits parcerias, also want to work with other people who have a mission alignment and a vested interest porque in existe um people alinhamento de over profit. And valores so e it o really investimento makes nas people pessoas por put cima their do guard down lucro. right Isso away and faz really emphasize that we are que very as pessoas focused realmente on ouçam those o que estamos individuals. We're oferecendo not quando focused nós on, estamos you know, focando just mais nos turning a indivíduos e profit. não And necessariamente that com member obter first lucro. approach, E ter a members abordagem de are pensar our sempre no owners consumidor in ou our no cliente cooperative primeiro. model. They Os nossos play a key membros são component donos, in como what um we modelo do. When we cooperativo, então develop eles products, são fundamentais. everyone Quando who nós asks desenvolvemos Terry and I might produtos, por go in, exemplo, look at the numbers and find, Terry no, e eu actually, olhamos that os isn't números a e good falamos, product. não, na Actually, it's verdade, não é um bom and we will produto no show papel. E them, nós and falamos com it nossos membros, isn't explicamos lessons para people, eles. but we really do. Eles nem It really sempre gives us the gostam, mas nós opportunity to be selective and to put conseguimos ser mais things out in the seletivos market com os that projetos are e com os produtos member que facing oferecemos. positive for them. All right. Growth in the clean energy segment. We talked Crescimento no segmento de energia limpa. Nós vimos nos resultados da enquete que está crescendo bastante esse segmento. As pessoas precisam disso. As pessoas vão pedir esse tipo de produto. E tem muito apetite para essa independência. Nós vemos aqui nos Estados Unidos que as pessoas querem ser independentes para não se preocupar com o valor das suas contas. Eles podem ter um pagamento com um número fixo que estabiliza o seu orçamento. E também a compensação, porque quando nós olhamos os sistemas solares, nós antecipamos qual vai ser a compensação da sua conta. Qual é a expectativa também? Porque se as pessoas têm a expectativa de fazer a compensação de toda a sua conta, mas eles têm painéis muito pequenos, eles ainda vão ter que pagar pelo serviço. Então é importante entender as suas expectativas e garantir que vamos realmente compensar essa conta em vez de ter dois pagamentos. Sim, e colocar os membros primeiro realmente é importante para nós. Muito bem. Nós respondemos essa pergunta antes sobre liquidez e demanda, mas quando você inicia, você precisa saber qual é a capacidade para esse tipo de empréstimo. E quando você entra nesses programas também. Então, às vezes, temos alguém pedindo muito mais do que temos disponível, por exemplo. E ainda precisamos obter os fundos. Nós tivemos tempos complicados, onde tivemos que tirar empréstimos para conseguir financiar mais empréstimos.
Depois tivemos uma dívida subordinada na nossa área financeira para para nos ajudar a oferecer mais empréstimos na comunidade, e isso é algo difícil. Nós somos uma cooperativa de crédito pequena e isso nos ajuda a trazer mais depósitos. E essa dívida subordinada também ajudou. Esses dois fatores realmente aumentaram a nossa possibilidade de fazer empréstimos. Mas não queremos parcerias com projetos que não podemos financiar. Então, entender realmente o que estamos buscando é fundamental. E ter a capacidade de ajudar e ver exatamente onde vão os empréstimos e como, nos ajuda a ser mais confiáveis também. E assim nós podemos nos alinhar, por exemplo, com o nosso conselho, com os reguladores, sobre o entendimento que temos, que é necessário ter a concentração de certos produtos, e é por isso que também podemos diversificar a linha de produtos. Isso, antes de entrar nesse tipo de mercado, é realmente uma necessidade, entender as necessidades da comunidade, o que podemos financiar, como vamos chegar a esses programas. Uma vez 15 ou 20% dos empréstimos que nós tínhamos era de um programa específico. Isso nos ajudou também a nos sentirmos mais confortáveis quando entramos em mercados novos, especialmente quando já tivemos uma parceria de sucesso, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Isso é fundamental, e esses programas de sucesso são necessários, justamente nessa área. Muitas pessoas têm cargas energéticas muito importantes. Muito bem, acho que assim ficamos disponíveis para mais perguntas. Excelente, muito obrigada. Eu acho que foi muito interessante. Eu aprendi muito sobre a sua abordagem. Temos mais algumas perguntas e eu convido a todos que talvez tenham perguntas que, por favor, coloquem no chat. Uma das perguntas é algo que vocês já comentaram, mas talvez podemos entrar em detalhe. Como vocês entram em contato com financiadores, com a construção de capacidade nessa área? Eu quero saber se vocês têm alguma recomendação mais ampla para explicar como fizeram, e talvez algumas instituições que estão disponíveis, que talvez deveríamos olhar. Eu acho que a primeira abordagem é a ajuda dos instaladores. Os instaladores muitas vezes nos comentaram sobre os programas e depois nós tivemos alguns bolsistas que entraram e cada um tinha o seu conhecimento dentro de diferentes áreas, e nós sempre gostamos de ouvir as mentes jovens para que possam nos ajudar também, que expliquem os diferentes programas, os diferentes tipos de associações que podemos realizar. Mas o que nós vimos é que muitas pessoas falavam conosco, e talvez isso aconteça pelo nosso nome, mas nós recebemos muita informação. E uma vez que nós entramos nessa, nós precisamos realmente ter cuidado, porque somos uma organização pequena. E na época que começamos, éramos eu e outra pessoa, alguns voluntários. Eu tinha que fazer que as pessoas realmente se envolvam, porque começamos de forma muito pequena e fomos construindo e crescendo com o tempo. Mas eu ia lá com a comunidade, falava com as diferentes empresas que ofereciam serviços energéticos. E se o seu governo tem algo a oferecer especificamente que você possa aproveitar, também é algo importante. Muitas pessoas tomam decisões todos os dias, por exemplo, se vão almoçar ou se vão pagar a luz. Então, essa problemática também é importante entender. Nicole, talvez você tenha outras ideias? Cada vez nós sempre estamos pedindo para ir conversar com as pessoas. Então, por exemplo, a Terry falou com a conferência do Zero Líquido e, não sei, eu quero falar sobre isso, sobre estratégia, queremos conversar com as pessoas. E cada vez que nós conversamos, uma nova oportunidade, ou um novo parceiro, ou uma nova organização entram em contato conosco e querem ter uma conversa. Então,
entering the conversation can be a Entrar little na bit conversa challenging, talvez but seja I um do pouco feel desafiador, confident that mas eu once you're in there, acredito que uma you'll vez be que able to estamos carry on participando na those conversa, conversations. é mais fácil levar We've adiante essa recently informação. partnered with a Recentemente nos with associamos Mitsubishi. I think that was one that we're partnering with. So that's even true, that's even a the good point. products themselves, we've com there's a alguns partnership that we have produtos, with inclusive there's produtos many entram em different contato different ways to conosco, get in there. e é uma forma diferente de também Excellent, thanks. oferecer um novo serviço One of the other barra questions produto. is, there's a couple Uma more das sort of outras very specific technical perguntas questions são around, algumas for são example, específicas e how many técnicas. Por credits exemplo, for electric cars were given in quantos 2025? créditos Do you know para if you have carros that elétricos data? foram And oferecidos em how did you 2025? Não sei measure se them? vocês têm essa informação. Oh, you'll I send would that, say okay. that solar tends to Eu be diria the que biggest solar, thing painéis solares for geralmente é o adoption, I maior, would say, as we found in our como mostrou a research. pesquisa, And hot water heaters. e também os esquentadores de água também são bem Oh, usados, Nicole's probably looking it implementados. up right now. A Nicole está olhando. Well, as far as how many loans we did in Para ver quantos 2025 for electric empréstimos de vehicles, I actually have this 2025 de pulled up, carros but I was afraid I elétricos, was eu gonna share tenho it on essa screen. informação, mas eu tinha medo There's de multiple compartilhar a terra PowerPoints for errada, that, but com muitas about apresentações, 5 mas million of our mais ou menos lending 5 of milhões the dos 57 million empréstimos, that we dos lended out in 50 2025 mil were those electric vehicles, milhões, about 10% of our lending. We did see a significant nós drop in that vimos, after na verdade, uma September of this queda year when depois de some of those setembro desse ano, incentives and tax quando alguns credits incentivos e créditos expired. fiscais But finalizaram, still porém, efficient. I have an electric ainda vehicle continua and sendo I if I eficiente. Eu gas tenho um it, veículo elétrico, eu nunca compro. Well, Tenho que colocar gasolina e é ótimo. Nicole worked with us to get A a Nicole trabalhou partnership conosco with para obter uma Uber and parceria Uber Eats com Uber e to Uber offer Eats used EV cars and hybrid para EVs oferecer carros, to their drivers. veículos, And it was a de veículos program, they elétricos aos offered an seus incentive to do motoristas. that. E So that então was foi um programa e another ofereceram um great program incentivo. we were Então able to também do. foi um So ótimo it doesn't programa have que nós 5 million in oferecemos. loans. A lot Então, of these mesmo are sendo 5 milhões em maybe empréstimo, 6,000 muitos and são like very small loans. empréstimos Well, not pequenos. very small, but smaller. Bom, não sei se são And muito pequenos, mas são how do you pequenos. track the impact of the E como electric vocês olham o vehicle, impacto da questão dos veículos elétricos? Como vehicle vocês investments that you're rastreiam making? isso? E os investimentos que estão So, fazendo? as Terry mentioned, we've done a Bem, como study, and disse a that Terry, study nós really fizemos uma dived into pesquisa e all of realmente our loan entra categories. So when we mostrando think about electric as diferentes vehicles, categorias de it looks empréstimo. at Nós what are olhamos the veículos electric vehicles on elétricos, the market, olhamos what are the os ones that veículos make up our elétricos que estão no portfolio, mercado, what quais is the fazem parte da average, nossa their carteira, range, qual é how a much can they média, offset, so quanto comparing it to a podem combustion contribuir engine ou fazer a vehicle, and then saying, compensação, okay, e each depois loan that dizer, you ok, do, cada or each loan empréstimo dollar que actually that goes in por dólar offsets que this much nós money, and then we overlay nós that on our emprestamos portfolio. So we tem have an este tipo understanding of, de on average, for compensação. E every assim nós $1 that começamos we a lend entender out cada empréstimo to que nós offset cada X dólar que much, nós emprestamos X amount of faz carbon. X We quantidade did $5 de million compensação de carbono. Se são we can 5 anticipate. milhões, It's not a perfect match podemos because antecipar. we Claro can't que go não é in depth to perfeito, porque não each exact podemos fazer vehicle, but we're a trying our medição de best cada veículo, to mas relate it to tentamos market standards at the time levar isso a um and padrão do our mercado portfolio. e também olhar a nossa All right, carteira. well, thank you both very much. Bem, There's a muito few more questions obrigada. that people Temos are mais putting in algumas the comments, perguntas. O que but nós if you podemos stick to your fazer emails in the é, chat, se vocês we'll mandam o try to seu e-mail send no you a chat, response to nós any questions we enviamos as didn't get to. respostas But das perguntas que thank não you all conseguimos very much for responder. Mas joining, muito and thank you to obrigada a our todos por speakers. estar It was aqui e muito really very obrigada às informative oradoras. and, Foi and a realmente very muito interesting interessante experience, and we're e uma hoping that experiência muito interessante e clean energy esperamos is experiencing in the que United a States experiência da somehow energia can limpa aqui nos Estados inspire Unidos our possa talvez members around the world. inspirar os nossos Thank you membros all very much. no mundo inteiro. Muito obrigada. And one last note, if you're still Um on último here, comentário, se if you você ainda did está enjoy this aqui, se session and vocês you're gostaram da interested sessão e estão in more interessados in-depth learning and em ter global mais business conhecimento exchange, e registration is troca now open global, o for the registro World agora está Credit aberto Union para Conference. a World Council will Conferência de co-host the Cooperativa de premier global Créditos credit union mundial. event with the Vamos ter o Customer-Owned evento Banking Association com a in Associação Sydney, de Australia, Bancos from na July Sydney, na 19th to Austrália, do July 19 de 22nd, julho até o 2026. 22 de It's gonna be a julho great de time. We'd love to 2026. see you Vamos nos there. divertir You muito, can scan the adoraríamos ver QR todos code on lá. your Podem screen to learn more escanear o and QR take Code advantage na of tela early bird e registration. aproveitar o So thank registro you, everyone. That precoce. concludes Então, muito today's obrigada e webinar. assim finalizamos o Thanks again webinar for de joining hoje. Muito us. obrigada Again, you novamente will por be estar able to see aqui. this Vocês on vão our conseguir local ver YouTube channel tudo soon isso if you no want to go canal de back YouTube, and rewatch se it. querem ir lá But have a assistir de great rest of novo, your mas day and tenham um evening.
ótimo Thank you, dia everyone.
e uma ótima tarde ou noite. Obrigada.